Oi, gente. Continuando as aulas sobre os nossos métodos de resolução de sistema de equações lineares, a gente vai dar início agora aos métodos conhecidos como métodos iterativos, tá bom? Então, nesse vídeo a gente vai ver o primeiro método, mas primeiro um pouco de teoria aqui. Então, esses sistemas interativos eles são muito usados lá na engenharia, como eu já disse, para modelagem de vários problemas matemáticos, tá? Que vão desde as forças num conjunto de vigas, tá? Até cálculo de pressão em indutos de óleo, por exemplo, ok? Ah, é comum que nessa modelagem haja muitas matrizes esparsas, tá? O que são essas matrizes esparsas? São matrizes grandes com uma quantidade muito grande de coeficientes nulos, tá? Então, se os coeficientes são nulos, naquele método de Gauss ou no método da decomposição LU, vai acontecer muita multiplicação por zero, tá? Então, uma forma de você otimizar isso é utilizar métodos iterativos que diminuam essa quantidade de operações para quando a gente tem essas matrizes grandes e esparsas, tá? Na maioria das vezes para os problemas de engenharia. Uh, a gente vai ver aqui em cálculo numérico dois métodos, tá? Iterativos para a resolução de sistemas de equações lineares. O primeiro é o método de Gauss-Jacob e o segundo é o método de Gauss-Seidel. Tá? Na aula de hoje a gente vai conhecer o método de Gauss-Jacob. Então, como é que funciona esse método? Então, eu sempre gosto de explicar rápido para a gente ir direto para a resolução, onde a teoria fica muito mais clara. Tá? Mas, basicamente, a gente tem uma solução inicial, tá? E já saibam que quando essa solução inicial ela não é dada, você utiliza zero, tá? Como solução inicial. Então, no sistema 3x3, a solução inicial é 0, 0, 0. E aí o processo se repete numa sequência de soluções, tá? Que deve convergir para a solução exata. Mas claro que nunca vai convergir para a solução exata, porque a gente está tratando de sistemas computacionais que não são exatos, né? A representação deles é finita. Então, numericamente, né, a gente teria isso aqui. Eu parto de uma solução inicial, aí agora a gente vai passar a usar índices. Então, com índice 0, tá? Então, eu tenho x1, índice 0, x2, índice 0, x3, índice 0, xn, índice 0, para indicar que essa aqui é a solução inicial do sistema. Depois de eu utilizar o método, eu vou ter uma segunda solução, x1 índice 1, x2 índice 1, x3 índice 1 e xn índice 1, tá? Na próxima iteração eu já vou ter uma outra solução, x1 índice 2, x2 índice 2 e assim sucessivamente. Então eu tenho a solução para x0, para x1, para x2 e para a késima solução. Então, eu vou ter um x1 para o índice k, x2 para o índice k, x3 para o índice k, até o enésimo aqui da késima solução, tá bom? Então, essa seta aqui, ela representa o método que a gente vai utilizar, tá? O método ele acaba quando a gente tem um número suficientemente grande de iterações, tá bom? Então, o que vai ser esse suficientemente grande? Vamos já falar, já passei aqui, tá? Então, só para terminar essa parte, ó, como todo processo iterativo, esses métodos sempre apresentarão um resultado aproximado. E aí ele vai chegar mais próximo à medida que você faz mais iterações. Tá? Existem algumas regras também, nem todo sistema converge utilizando esses métodos. Então, tem uma característica do sistema que vai ser usada para verificar se ele converge ou não em busca da solução. Tá? Então, a gente tem esses 4 passos.
a fórmula de iteração, a condição de convergência, o critério de parada e a solução inicial. Então vamos ver o que cada um desses representa. A fórmula de iteração, ela é uma operação matemática que você vai fazer a cada iteração, tá? Partindo de uma solução inicial. Então aqui, ó, eu tenho M uma matriz de iteração, C um vetor constante e xk é o valor de x da solução para o valor de k, o índice k, tá? Então, baseado nessa solução inicial, a gente vai encontrar o x índice k mais 1, tá? Esse xk aqui no início ele é zero, então a solução inicial x0. Então, se você está colocando aqui a solução inicial x0, você está buscando a solução, a próxima solução, que é 0 mais 1, 1. Então, você está procurando a solução de índice 1, e aqui você tem como entrada a solução de índice 0, tá? O M e o C, eles não mudam durante o processo, porque eles são baseados nos coeficientes da matriz. Então, você vai calcular um M inicial e um C inicial, e eles são fixos. Então, o que vai mudar sempre é o valor inicial, que se não for dado vai ser zero. E aí, quando você tiver um valor novo de xk, a gente vai colocar esse valor aqui de volta e refazer os cálculos, tá? A condição de convergência é a característica, tá, dos coeficientes, se eles têm valores que vão definir a convergência, então já é provado matematicamente. A gente tem fórmulas de convergência que a gente pode testar, tá, cada um dos métodos, ok? E o critério de parada. Então, o critério de parada, tá, ele tem a ver com um erro. Então, é um erro, geralmente é um erro que é dado. Eu quero que a minha solução ela tenha um erro de 0,0005. Então, esse erro é dado, ele depende da aplicação, depende do problema, tá? Então, a gente vai ter várias fórmulas no critério de parada, mas entendo que esse critério de parada ele é o erro. Então, quanto mais iterações eu fizer, mais rápido eu vou diminuir esse erro, mais próximo do resultado esperado eu vou chegar. Então vejam que para uma determinada aplicação o erro vai ser um valor, para outra o erro vai ser outro valor. Então o erro é um parâmetro de entrada dos algoritmos dos mecanismos de métodos iterativos de resolução de sistemas de equações lineares, tá bom? Essas fórmulas aqui elas vão ficar mais claras daqui a pouco, tá? Mas a gente usa, essa aqui é a diferença, ó, diferença das iterações. Então eu vou subtrair o valor da iteração atual menos a anterior e dividir pelo valor atual. Isso aqui é erro, tá bom? Então isso aqui a gente pode definir um valor aqui, tá, do erro e sempre comparar fazendo essa conta para cada iteração. E aí a hora que ele for menor ou igual do que esse erro, o algoritmo ele para, tá? Sempre tem que ter condição de parada. O algoritmo sempre vai ter que ter, senão ele vai entrar no loop infinito, tá bom? E aí, isso aqui são fórmulas gerais para cada um dos métodos. Os dois métodos têm condições de parada diferentes. Outro critério de parada, ele não se baseia no erro, mas na quantidade de iterações. Então, como a gente é um método iterativo, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, até a enésima iteração. Então, a gente pode definir um valor K aí, que é a quantidade de iterações máxima. Então, se eu tenho um sistema de equações lineares, eu vou executar o método por 100 vezes, 100 passos, 100 iterações. Então, o K vai ser igual a 100. Então, quando ele iterar 100 vezes, ele vai parar. Então, esse daí também é um dos critérios e também evita que o algoritmo ele entre em loop. E a solução inicial, eu posso ter uma solução inicial que já pode ser conhecida do problema, mas eu também posso ter uma solução inicial que quando não é dada, ela é zero, tá? E aí você utiliza, se não tiver no exercício, você usa a solução inicial, tudo zero, para resolver o método. No final, isso vai interferir só na quantidade maior de passos. Ou não, né? Porque o zero talvez seja mais próximo da resposta do que eu colocar um valor inicial qualquer. Mas isso vai influenciar só o número de passos para a convergência.
ele não vai modificar o resultado final, tá? Você botando zero, botando um valor inicial, você sempre vai convergir para o valor, se aquela matriz de coeficientes aceitar isso. Então, a gente tem esses termos aqui, ó. Os métodos iterativos, eu tenho que transformar um sistema linear AXB, tá? Que a gente já conhece, em x igual a cx mais g, tá? Aonde A é a matriz de coeficientes, que vocês já conhecem, x é o vetor das variáveis, que vocês já conhecem, b é o vetor de termos constantes, tá? Os termos independentes, vocês já conhecem, e o c é a matriz de interação que vai depender do método. Então, lá no método, você vai ter lá uma fórmula geral para a matriz de interação. Então, essa aqui, ela é formada a partir dos coeficientes, tá bom? E o g é um vetor constante, que também é formado a partir dos coeficientes, termos independentes, tá? Então, todos os métodos vão ter isso aqui. Então, o que a gente vai ver agora, no início do método de Gauss-Jacob, é como que funciona essa matriz de interação e esse vetor, tá? Porque o x a gente já tem a solução inicial, que pode ser dada ou vai ser zero. Então, vamos lá. Método de Gauss-Jacob. Então, olha só. Conhecida a solução inicial x índice zero, ok? Índice zero. Então, aqui, esse x ele representa todas as variáveis, x1, x2, x3, até o xn. Obtém-se consecutivamente os vetores. Então, olha lá. C, x índice zero, mais g. É a primeira aproximação, tá? Então, a gente vai multiplicar o C por x índice zero, que no caso aqui o inicial é 0, 0, 0, se não tiver, mais g, e eu vou obter x índice 1. Então, todas as soluções com índice 1. Na segunda aproximação, eu vou fazer x índice 2 é igual a c x índice 1 mais g. Essa daqui é a segunda aproximação, tá bom? Até a késima aproximação. Então, eu vou ter x índice k igual a cx índice k menos 1 mais g. Ou seja, na késima, para encontrar o xk, eu vou precisar usar o anterior, xk menos 1. Então, fazendo essa interação aqui, a gente sempre vai ter um valor novo para o x. De um modo geral, a aproximação xk mais 1 ela é calculada pela fórmula xk mais 1 igual a cxk mais g, com k indo de 0 até a quantidade de iterações que a gente vai realizar. Então, vejam que o próximo valor de x, ele depende do valor anterior. Então, o próximo valor de x é x mais 1. Ele depende do valor de xk. Então, se nós fôssemos expandir, nós teríamos as várias equações, tá? Com as fórmulas gerais. E aí, essa aqui seria a parte fixa do método de Gauss-Jacob, tá? Nós teríamos esse C e nós teríamos esse G. Então, vejam que o C e G, eles dependem única e exclusivamente dos coeficientes e dos termos independentes. Para encontrar o C, eu uso a fórmula geral, onde eu tenho uma matriz cuja diagonal é nula, e eu tenho os coeficientes da matriz triangular inferior e da matriz triangular superior. E eles são compostos pela divisão dos coeficientes, né? Então, vejam que eu começo do menos A21 sobre A22 e vou até o menos AN1 sobre ANN, ou seja, depende da quantidade de linhas, de equações que eu tenho para resolver esse sistema. E aqui eu tenho menos A12 sobre A11 e eu vou até o menos A1N sobre A11, tá? Que depende também do valor de N, que vem da quantidade de linhas e equações. E o G, ele é o termo independente sobre o coeficiente. Então, B1 sobre A11
B2 sobre A22, B3 sobre A33, Bn sobre ANN. Então, uma vez que eu encontro o C e o G, ele não muda, e aí eu vou trabalhar em cima dos valores de X. Condição de convergência é que ela seja uma matriz de coeficiente, que a matriz de coeficiente A seja diagonal estritamente dominante. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o módulo do valor na diagonal ele tem que ser maior que a soma dos outros módulos na linha. Então, eu vou pegar o pivô e ele tem que ser maior, o módulo do pivô, e ele tem que ser maior do que a soma dos outros elementos da linha pivotal. Tá? Então, se isso acontecer, ela é uma condição de convergência. Tá? Critérios de parada. A gente usa distância entre iterações, tá? Ou um número de iterações. Então, a gente tem uma distância que seria o quão distante é o novo valor de x do anterior, tá? E aí a gente vai calcular aqui um dk para esse valor. Ou a gente para com o valor de k, né, que é o número de iterações. Ok? Então, posso definir aqui, ó, vou fazer 10 iterações. Então, você vai encontrar x índice 1, x índice 2, x índice 3 até o x índice 10. A distância, ela indica que o algoritmo, que as iterações, elas não estão mais fazendo efeito. Então, quando a distância entre elas, né, diminui muito, quer dizer que executar o algoritmo não vai te dar, continuar executando o algoritmo não vai te dar um resultado tão diferente. Então, eu posso calcular a primeira distância é 1, a segunda distância é 0,5, 0,1, 0,001, e aí eu vejo que essa distância entre uma iteração e outra, de 0,01, ela é suficiente para parar. Então, aí eu faço, eu paro o algoritmo, tá bom? Ou eu posso usar os dois, também posso usar a distância entre as iterações e posso usar esse valor de K. Então, vamos para o exemplo. Então, eu tenho aqui um sistema de equações, 10x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a 8, 2x1 mais 3x2 mais 10, x3 igual a 6. Essa aqui é a minha matriz de coeficientes, essa aqui é a minha matriz de termos independentes. Então, a gente vai fazer agora lá no nosso quadro. Então, vamos lá. Eu preciso transferir para lá, para o quadro, essas matrizes. Então, aqui eu tenho 10, 2, 3. Vamos lá. Vou botar o preto aqui. 10, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 10. Ok. Esse aqui é o A e o B, 7, 8, 6. Certo? Então agora a gente precisa achar o C e o G, tá? O C vem da fórmula geral. Então a gente tem aqui, certo? E o G também vem da fórmula geral. Se a gente precisar de um para um 4x4, eu olho a fórmula geral e aí vai ser menos A41 sobre A44. E assim sucessivamente. Então deixa eu copiar essa fórmula para lá, para facilitar a resolução. A gente tem aqui esse. E temos o G.
Ok. Então, vou botar bem aqui. E agora a gente vai construir o C e o G. Tá bom? Então, vamos lá. Vou botar os índices para facilitar. Então, isso aqui é o A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Esse aqui é o B1, o B2 e o B3. Ok? Então vamos lá. Então o C vai ser igual a 0, ok? Menos A12, A12 é 2. Então é menos 2 sobre A11, que é 10. Se eu errar algum, depois a gente volta. A gente vai conferir. Menos A13, que é 3. Menos 3 sobre A11, que é 10. O menos A21, que é o 1, sobre o A22, que é o 5. 0. E o menos A23, que é o menos 1, sobre A22, que é o 5. A linha de baixo, menos A31, que é o menos 2, sobre A33, que é o 10. O menos A32, que é o menos 3, sobre A33, que é o 10. E o 0. Então, esse aqui é o C. Bora conferir lá com os slides. 0 menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10. 0 menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10. Menos 1 quinto sobre 0 e menos 1 quinto. Menos 1 quinto, 0, menos 1 quinto. Menos 1 quinto, menos 3 sobre 10, 0. Menos aqui errou, né? Ah, sim, tá certo. Né? 2 sobre 10 e 3 sobre 10, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quinto. E agora o G. O G é igual a B1, que é o 7, sobre o A1, que é 10, B2, que é o 8, sobre o A22, que é o 5, e B3, que é o 6, sobre o A33, que é o 10. Ok? Então agora a gente tem C e G baseados na fórmula geral do método, tá? A gente só precisou pegar essa parte aqui. Mas se eu precisasse de mais linhas, o próximo seria A41 sobre A44 até o enésimo aqui, tá bom? Então agora a gente vai para o método. O método, o problema, ele considera um valor inicial, esse x0 aí, 0,7 menos 1,6 e 0,6. Então, o valor inicial é x0, na verdade a gente põe o índice aqui em cima, né? x0 é igual a 0,6, 0,7 menos 1,6 e 0,6. Tá? Esse é o valor inicial. Se não fosse dado, x0 poderia ser 0, 0, 0. Ok? O próximo dado é o erro. O erro ele tem que ser menor que 0,05. Então, erro menor que 0,05. Tá? A gente vai trabalhar com esse erro, com esse valor inicial. Agora a gente vai fazer a fórmula de iteração, que é o x1, ele é igual ao cx0 mais g. Tá? Então vamos fazer essa primeira conta aqui. Pessoal, o x1 ele é igual ao c vezes o x0, x inicial, mais g. Então, montando isso aqui, ó, o x1 ele é
0, menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10, menos 1 quinto, 0, menos 1 quinto, menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10, 0, vezes o x0, que é 0,7, menos 1,6, 0,6, mais g, que é 7 sobre 10, 8 sobre 5 e 6 sobre 10. Então, essa aqui já é a primeira iteração do método, tá? Para a gente encontrar o valor de x1. Então, fazendo essa conta toda, a gente vai encontrar o valor de x1, tá? Então, como é que ficaria aqui? Vou só montar a primeira linha aqui para vocês verem. Então, seria 0 vezes 0,7, aqui ó, 0 vezes 0,7, menos, né, tem um sinal negativo aqui, na verdade é mais, né, mais, menos 2 sobre 10, vezes menos 1,6, ok? Mais menos 3 sobre 10 vezes 0,6, ok? Mais, primeira linha, 7 sobre 10, ok? Vamos conferir aqui, 0,84. Então, isso aqui é igual a 0,84. Então, vamos para a próxima linha. Aqui, ó. Menos 1,5 vezes 0,7 mais 0 vezes menos 1,6 mais menos 1 quinto, 1,5 não, 1 quinto, né? 1 quinto vezes menos 1 quinto, né? 0,6 mais 8 sobre 5. Então, fazendo a conta toda aqui, vai dar 1,34. 1,34. E a última linha, menos 2 sobre 10, vezes 0,7, mais menos 3 sobre 10, vezes menos 1,6, mais 0 vezes 0,6, mais 6 sobre 10. Fazendo a conta toda, vai dar 0,94. Ok? Então, o valor de x1, a primeira iteração, ele é igual a 0,84, 1,34 e 0,94. Ok? Lembra o nosso erro, 0,05, para decidir se vai parar, mas essa aqui já é a primeira resposta. Então, se eu vou continuar ou não, eu vou precisar verificar agora verificar o erro, tá bom? Como é que eu verifico o erro dessa solução? Para ver se ela é menor do que 0,05. A gente vai lá na teoria. Aqui, ó. Eu preciso calcular um dr de k, que é uma distância entre as iterações, que vai ser dado por um dk dividido pelo maior valor de x e k, tá? E essa divisão aqui tem que ser menor do que o erro. E quem é esse dk? dk é o maior valor das diferenças entre as iterações. Então, vamos pegar aqui, levar lá para o quadro. Esse e esse.
aqui, aqui. Então a gente precisa calcular isso aqui agora, ó. Primeiro o dk e depois o dr de k para verificar se ele é menor do que 0,05. Isso para decidir se a gente vai fazer a segunda iteração, tá bom? Então, aqui é o primeiro resultado. Então vamos lá. Então o dk, no caso aqui o k é 1, né? O d de 1, ele é igual ao maior valor das diferenças. Então eu preciso do módulo das diferenças, né? Então eu preciso calcular as diferenças. Então a primeira diferença aqui, ó, é x e k. No caso x1, 1 menos x2, x0, x1, né? x1, 0. O outro é x2, 1 menos x2, 0. E o outro é x3, 1 menos x3, 0. Então, que valores são esses, pessoal? Quem é o x1? x1 é esse cara aqui, ó, 0,84, tá? Então, 0,84 menos... Quem é o x1, 0? É o valor inicial, tá? Quem é o valor inicial aqui? 0,7. Esse aqui é o x1, 0. Então, 0,7. Lembra que é tudo em módulo, tá? Aqui, quem é o x21? 1,34. Menos. Quem é o x20? x20 lá do valor inicial. Menos 1,6. Então, vai dar menos 1,6. Quem é o x31? É o 0,94. Quem é o x30? Valor inicial, 0,6. Então, que vai dar 0,6. Estou fazendo a conta aqui, ó. Vai dar 0,14, 2,94 e 0,34. E isso para calcular as diferenças, né? A gente está calculando somente o dk, tá bom? Então, quem é o maior deles? Quem é o maior em módulo das diferenças? Está aqui as diferenças, o maior em módulo é o 2,94. Então, agora, a gente vai calcular o DRK, que é o quê? Que é o dk, que é o maior das diferenças, no caso 2,94. Então, a gente vai botar aqui, ó, DRK, que é igual ao dk, que é 2,94, dividido pelo maior valor do x e k. Quem é o maior valor do xi? Xi pode ser x1, x2, x3 do k atual, que é 1. Então, quem é o maior deles? É o 1,34. Então, vou pegar aqui 1,34 e o DRK vai ser 2,19, tá? 2,19, que é maior do que 0,05, que é o nosso erro. Ok? Então, nesse caso, a gente precisa encontrar agora o valor de x2. E para encontrar esse x2, a gente precisa agora fazer uma nova iteração. Só que ao invés de usar o x0 no valor de x aqui, a gente vai usar o x1 que a gente acabou de encontrar. Então, para encontrar o x2, eu preciso do x1. E o c e o g permanecem os mesmos. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o quadro, x2, e aí eu posso fazer essa tabela de novo. Vamos pegar aqui o valor de c e de x de novo. Então, vai ser
montando 0, menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10, menos 1 quinto, 0, menos 1 quinto, menos 2 sobre 10, menos 3 sobre 10 e 0. Vezes, aí a diferença vai ser o x1 que a gente acabou de encontrar. Então vai ser 0,84, 1,34 e 0,94, tá? Mais o g, que não muda, que é o 7 sobre 10, o 8 sobre 5 e o 6 sobre 10. Ok? E aí a gente vai fazer tudo de novo, tá? 0 vezes 0,84 mais 7 sobre 10, menos 2 sobre 10 vezes 1,34 mais 8 sobre 5, menos 3 sobre 10 vezes 0,94, não, desculpa, 0 vezes 0,84 mais menos 2 sobre 10 vezes 1,34, menos 3 sobre 10 vezes 0,94 mais 7 sobre 10. Aí a próxima linha, menos 1 quinto vezes 0,84, mais 0 vezes 1,34, mais menos 1 quinto vezes 0,94, mais 8 sobre 5. 2 sobre 10, menos 2 sobre 10, né? Não, desculpa, tá aqui o sinal. Menos 2 sobre 10 vezes 0,84, mais menos 3 sobre 10 vezes 1,34, mais 0 vezes 0,94, mais 6 sobre 10. Então, fazendo todas essas linhas, o nosso valor de x2 vai ser igual, vou pegar lá nos slides, 0,15, 1,244 e 0,03. Ok? Então, esse aqui seria o valor de x. Então, agora a gente teria 0,84 para 0,15, 1,34 para 1,244 e 0,94 para 0,03. Ou seja, o valor está convergindo para algum lugar. Resta saber se esse é o valor final. Então, a gente precisa fazer as diferenças. Então, você vai fazer as diferenças, que a gente fez aqui. Então, seria aqui 0,15, que é o valor novo, menos o antigo, 0,84. Como é em módulo, tá? 1,244 menos 1,34 em módulo. 0,03 menos 0,94 em módulo. Então, se formos fazer isso, a gente tem o seguinte resultado. 0,69, 0,096 e 0,91. E quem é o maior deles em módulo é o 0,91. Então, esse aqui é o meu DR, tá? O meu DK, né? Então, o meu DR é o DK 0,91 sobre o maior valor do x2, que é 1,244. Porque 1,244 divide os dois dá 0,7315, que é maior do que o erro, tá? Lembrando que o erro é 0,05. Então, continua. Então, vamos para a terceira iteração. Vamos encontrar o x3. x3 é igual a cx2 mais g. Então, x3, 0,4422, 1,5640 e 0,1968. Tá? Fazendo as diferenças, está aqui as diferenças, a maior diferença em módulo é 0,32, 0,32 dividido pelo maior valor de x3, que é 1,5640. Isso aqui vai dar 0,2046, que ainda é maior do que 0,05. Quarta iteração, o resultado é esse do DR, deu 0,1049, que é maior do que 0,05.
E aí, na quinta iteração, o resultado dá 0,0426, que é menor do que 0,05. Então, nesse caso, o programa para, né, o método para, e o meu resultado é esse daqui. Esse é o meu valor de x. 0,3929, 1,5259 e 0,0927. Essa aqui é a solução do meu sistema de equações lineares. Tudo bem? Então vejam que o valor ele oscila um pouco. Se a gente tivesse parado na segunda iteração, o erro seria muito grande, né? Daria 0,15 para o x1, enquanto na quinta iteração deu 0,39. Então é preciso determinar um erro, tá, dentro do problema para que o resultado seja o mais confiável possível. Mas na prática, pessoal, como é no computador, você coloca um erro razoável e deixa ele executar 10, 20, 30 vezes. Como no computador é rápido, para uma matriz média vai ser bem rápido. Se a matriz é muito grande, uma 10.000 por 10.000, por exemplo, aí você já diminui um pouco as iterações para que não demore tanto tempo. Tá? Então aí você tem que balancear. Se você quer rapidez nos cálculos pelo computador ou se você quer uma maior precisão. Tá bom? Então esse é o método de Gauss-Jacob. Não é um método difícil porque o C e o G eles não mudam. Agora, analiticamente, ele é um método trabalhoso. Ok? Aqui é um outro exemplo. Tá? Aqui é o meu sistema de equações, termos independentes, e ele considera o x0, o x inicial, 6,3, 2,25 e menos 0,6. Tá? O erro tem que ser esses dois, né? Método de parada. O erro tem que ser menor que 0,15, tá? E o K máximo é 25, ou seja, se você não alcançar o erro de 0,15, você vai parar com o K máximo igual a 25. A resolução está no slide. Esse aqui é o C e esse aqui é o G, tá? A partir das fórmulas de iteração. Na primeira iteração, o valor de x deu isso aqui. E o DR deu 0,3893, que é maior do que o erro que a gente definiu como 0,15. Essa aqui é maior que 0,15 e continua. Segunda iteração, 0,13 e parou aqui, né? Parou na segunda iteração. Então o resultado 4,943, 0,96 e menos 1,951. E parou com K igual a 2. Então ele parou pelo erro mesmo. Então, como eu disse, a convergência ela independe do valor inicial. Tá? Você pode escolher um valor inicial, mas se não tiver, você vai usar 0,00. Tá? Agora, se o teu valor ele é um valor muito grande de resposta, começar do 0,00 vai demorar um pouco mais para convergir. Tudo bem? Então é isso, façam os exercícios. Qualquer dúvida eu estou por aqui.